Oi, gente! Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontrinho de sábado, nossa live do Tools for Life, onde a gente está estudando o livro A Profecia Celestina. Vou até escrever aqui para deixar fixado para vocês. Hoje a gente vai, Celestina, hoje a gente vai falar sobre a sétima visão, que vai ser muito interessante, porque ela é bem prática. A sétima visão vai falar sobre o medo, como lidar com isso, sobre a nossa intuição, como distinguir que alguma ideia que a gente teve é uma intuição ou é apenas um impulso, como entrar no flow. Tem muita coisa legal, assim, e coisas práticas. Ela resume um pouco das outras visões anteriores que a gente falou aqui. Quem não está acompanhando a gente ainda, tá tudo salvo no meu IGTV. O Tools for Life tem o intuito de se tornar um grupinho de estudos, de livros e de conhecimentos importantes para facilitar a nossa vida, para trazer ajuda no sentido do desenvolvimento pessoal, da autoobservação, da autoconsciência, da expansão da nossa consciência, do entendimento da vida, da gente mesmo, da nossa própria natureza. E a minha irmã, Kelly Jabur, deixa eu ver se ela já tá aqui, que ela tava saindo de outra live, hoje o dia dela também tá puxado, ainda não entrou. Ela é psicóloga, terapeuta holística, ela participa comigo. Na verdade, esse projeto é nosso. A gente bolou ele juntas. Ó, minha mãe já tá aí, já tá uma galera, hein? Tô super feliz que a gente já tem um grupinho bem coeso aqui juntinho. Escrevam pra mim quem tá participando desde o comecinho. Ou quem tá acompanhando a gente todo sábado, mesmo que não seja desde a primeira visão. Porque esse livro fala de 9 visões. Tem depois a 10ª também, soube até que tem até a 12ª. Mas a gente tá, a cada sábado tá falando sobre uma visão. Aqui, ó, entrou. E por isso que eu me desconcentrei aqui. Peraí, deixa eu chamar ela. E aí eu quero saber quem tá participando todo sábado. Quero ver quem tá acompanhando a gente e participando, mergulhando nessa jornada, trazendo esses conhecimentos para a vida prática, trazendo isso para o dia a dia. Escrevam aqui, eu tô. Ou assim, eu tô desde a 3ª visão, alguma coisa assim, só para eu saber, tá? A gente não fica muito respondendo as mensagens de vocês, porque a gente fica concentrada no conteúdo, mas eventualmente a gente responde. E vai ter uma live só com vocês também, no fim dessa temporada desse livro. Mas a gente tem uma ajudante maravilhosa, que é a Toti, que ela faz os prints pra gente dos comentários mais importantes. Deixa eu chamar minha irmã. Oi, Kel. Oi, pessoal. Tudo bem? Que linda. Tudo ótimo. Hoje eu tô aqui num look, um look odalisca quase. Tô Ah, vindo é? aqui de uma. Acabei de fazer uma live, gente. Quem quiser saber um pouco mais, até aproveitando, ó, sobre o meu trabalho com o Sagrado Feminino, com a dança do ventre, com as deusas. Acabei de fazer uma live que foi muito vibrante. Tinha até 2 seguidoras nossas aqui, a Marina e a Toti, né? Claro. É. A Toti, minha anjinha, sempre está com a gente. E elas adoraram, foi muito vibrante. Minha mãe estava lá também. Minha mãe, que nem é muito chegada na dança, amou. Foi muito animado, gente. Aí eu É. emendei aqui, foi agora, tá lá, ela vai deixar salvo só 24 horas, tá lá no perfil Hum. Flávia Lanossi. É uma mulher Escreve pra incrível, faz gente, um Toti, trabalho porque depois eu quero assistir. Eu não pude assistir ao vivo, infelizmente, mas a minha muito mãe já falou legal. aqui que você arrasou, que foi um sucesso. Foi muito vibrante, gente. Foi uma energia incrível, mas assim, estou trazendo a energia aqui para vocês. Legal. Ó, Kel, antes de você entrar, eu tinha perguntado aqui pro pessoal, quem está acompanhando a gente todos os sábados, quem já reviu as outras visões, quem está desde a primeira visão, quem está desde a 3ª, e tá muita gente. A gente está com uma galerinha muito legal, muito firme aqui. Tem gente chegando hoje também, mas disse aqui, a Marcela disse, verei todas as outras lives. Michele falou, esse livro tem me mostrado muita coisa. Eu terminei de ler esse livro, o livro essa semana, a Kátia falou, Kátia Ferreira. Teve uma pessoa aqui que falou, comprei o livro por causa da live de vocês. Ó, eu estou desde a 4ª visão, outra Michele, a Nath Oliveira, estou desde a primeira, ó, Nath, arrasando, hein? A Kátia, comprei o livro por causa das lives sobre o livro. Tem uma galera aqui, muito legal. Toti, printa isso pra gente ver depois com calma, tá? Pra gente começar logo o nosso assunto. Kelzinha,
Tem outros Bem-vinda. aqui falando que estavam lá na live também. Que legal, gente. Ó, Marina, estou desde a primeira live que vocês começaram, ou seja, antes da Profecia Puxa, Celestina, desde o do primeiro que Tools for Life. legal, que Beijo, legal. Marina. A gente fica muito feliz. Afinal, isso é para vocês, né? Toda vez que a gente aprende alguma coisa muito boa na nossa vida, a gente quer compartilhar um sentimento natural que todo mundo tem. Então, esse livro mudou a nossa vida. A gente leu muito novinha, para quem não sabe, quem está chegando hoje, já falei isso em todas as outras vezes, mas a gente leu na nossa adolescência, com uns 15, 16 anos, não me lembro exatamente, e ele mudou a nossa vida. Ele foi como um despertar espiritual, um acordar, um abrir de olhos. E a gente começou a entender muitas coisas da vida, muitas coisas sobre a vida, porque a grande maioria das pessoas não entende nada, não sabe quem nós somos, não sabe sobre a nossa própria natureza, não sabe para onde estamos indo, qual é o nosso propósito, qual a nossa missão. E a gente percebeu isso na nossa adolescência. Esse livro esclareceu muita coisa. E ele é muito, muito, muito atual até os dias de hoje. É isso que a gente fica impressionada. Porque normalmente a gente lê, sei lá, assiste um filme ou lê algum livro, assim, sei lá, 1990 e poucos, e depois passa um tempo, é até engraçado rever, porque não faz mais sentido nenhum, né? E esse livro realmente tem umas verdades, assim, tem umas informações que são divinas mesmo. Por isso que é a profecia celestina, vem dos céus, né, Kel? É realmente atemporal e é uma nova maneira de ser, né, na vida. É realmente uma nova maneira de enxergar as coisas que nos acontecem, traz realmente toda uma outra perspectiva, muito mais ampla, né? Ai, que legal. Ó, Fonseca e Anne, estou desde a primeira live de vocês. Tem uma galera aqui que está realmente seguindo, eu já percebi isso. São mais ou menos as mesmas pessoas. Isso dá uma alegria muito grande. É claro que os passantes também são importantes, né? Às vezes pegam uma sementinha aqui, outra ali, não tem problema nenhum. Mas é muito Claro. legal que a gente não está sozinha nessa jornada, né? Que a gente está crescendo juntos, porque a gente está aprendendo muita coisa também. A gente está relembrando muita coisa, outras que passaram batidas, porque quando a gente lê um livro uma vez e depois lê de novo, a gente tem outra visão do livro, né? A gente sempre, de acordo com o contexto da nossa vida, a gente presta atenção em coisas diferentes que a gente prestou naquela outra época. Então, está sendo muito enriquecedor para a gente também fazer isso aqui com vocês. É muito legal a gente compartilhar dessa energia, desses aprendizados aqui junto de vocês. Ó, Ju, oi, Ju, preciso comprar o livro. Ai, que bom que você apareceu aqui. A Ju é presidente da Ampara, gente, aquela ONG de animaizinhos que eu ajudo, que eu faço parte desde Beijão, Juzinho, do querida. primeiro ano da Ampara também. A gente está aqui falando do pessoal que está desde a primeira live com a gente. Eu e a Ju somos assim juntinhas. Estou chegando em São Paulo semana que vem, Ju, depois eu te ligo. Kelzinha, vamos começar então? Essa sétima visão, ela é uma espécie de, não é bem um resumo das outras, mas ela meio que engloba todas as outras, né? Para falar do seu propósito, o motivo principal, o que quer dizer a sétima visão, realmente a pessoa tem que ter passado pelas outras, porque ele cita algumas coisas dos dramas de controle, né, que a gente falou na sexta visão, na live passada. Ele cita algumas coisas que a gente aprendeu, acho que na quinta visão, de como se conectar com o todo, como não sugar a energia do outro, mas sim pegar essa energia da fonte, da sua fonte interior e da fonte divina. É, então, ela meio que é como se fosse uma maturidade, assim. Eu sinto que o Um personagem do livro aprofundamento. vai passando Um por todos aprofundamento. esses ensinamentos, ele chega na sétima visão, ele já está mais maduro, porque ele já quebrou vários paradigmas, ele já quebrou várias crenças erradas que ele tinha antes, né, ou falsas, ou enfim, que não fazem mais sentido para ele. Ele já aprendeu coisas que ele nem imaginava que existiam, como essa coisa da energia, dessa troca de energia, até com as plantas, com a natureza, com as pessoas, esses dramas de controle que todos nós fazemos e não temos consciência de que fazemos, só que agora a gente já tem, porque a partir do momento que você tem consciência, você já fica ligado. Então, a próxima vez que você, talvez não de imediato, assim, você já perceba todas as vezes que você vai agir com um drama de controle, mas fica mais fácil de ir percebendo e vir uma crescente, né, que a gente vai ficando cada vez mais consciente e tem uma hora que a gente para de fazer, porque a gente já percebe quando está fazendo. Então, o primeiro passo é, de fato, trazer para a consciência que essas coisas acontecem. Quer falar uma coisinha sobre isso? Sobre as visões anteriores?
Não, e aí eu acho que assim, a cada momento, principalmente para quem está acompanhando aqui, né, esse processo e tal, a gente vai percebendo que a gente vai aprofundando, interiorizando mais, né, absorvendo realmente todos esses conhecimentos para praticá-los como uma nova forma mesmo de estar no mundo, né? E aí, assim, ir percebendo cada vez com mais consciência, com mais rapidez, quando você se Uhum. desliga dessa energia universal, quando você sai do flow, nessa corrente mágica de energia, onde Exatamente. as coisas vão se casando e vão se, sabe, interligando, te levando para o seu propósito, respondendo as suas perguntas. Então, a gente vai falar aqui sobre isso, né? Mas é justamente assim: será que eu estou mantendo as coisas que eu quero esclarecer na minha vida, que eu quero responder, que eu quero receber respostas, receber sinais, receber as sincronicidades? Eu estou fazendo a pergunta certa? Eu estou mantendo isso no meu primeiro plano aqui na minha consciência? E quando eu Essa me parte. percebo, de repente, drenado, num drama de controle? Será que eu estou me religando rápido, apreciando o belo, né? Estou parando Uhum. ali, freando o meu drama de controle para não cair num coitadinho de mim, num distante e me desconectar, perder aquela troca mais saudável, mais construtiva que eu poderia estar fazendo com aquela pessoa, que lembrando que sempre nós temos sinais para os outros, mensagens para os outros, e os outros têm sinais para a gente. Então, se a gente estiver cheio de energia, enviando energia de amor, de luz para o outro, a gente está trocando e acelerando, né, o nosso para entrar na corrente, para receber as nossas respostas. Então é tudo isso, assim. É E aí ele verdade. fala dos sonhos, né? Retoma essa questão das sincronicidades, enfim, vamos lá, Essa tópico a parte. tópico, né? Rever um pouquinho mais. Sim, essa parte de fazer a pergunta certa me tocou muito, assim, porque muitas vezes a gente Sim. fica esperando a resposta certa, a gente foca muito na resposta. E ele enfatiza que o principal é fazer a pergunta certa, gente. Isso faz toda a diferença. A outra parte que eu achei legal de relembrar é quando ele fala da distinção, como distinguir uma intuição de um É. impulso, né? Porque às vezes a gente está procurando uma solução, a gente vai entrar nisso ponto por ponto, mas só queria ressaltar esses dois momentos que foram os que eu achei mais interessantes dessa sétima visão. Ele fala que às vezes a gente está procurando uma solução e a gente tem um impulso meio desesperado, e esse não é o que você deveria estar ouvindo, que a intuição ela tem uma outra forma de chegar, a gente vai explicar. Ele já começa, inclusive, falando assim, a sétima visão nos diz que podemos evoluir conscientemente. Gente, isso é uma frase simples, mas eu acho que essa frase matou a charada. Porque, assim, a gente se coloca muito como passageiro, né? Tô aqui na vida, as coisas vão acontecendo. Mas não, a gente pode ser o motorista, entendeu? A gente pode direcionar para gente para onde a gente quer ir. A gente pode acelerar a nossa evolução e conscientemente. Então, trazer para a consciência e falar assim: caramba, eu não quero mais ser assim, eu quero ser assado. Começar a trabalhar isso, se trabalhar nisso, você consegue mudar a sua vida. Eu mesma participei de um podcast de um amigo querido, Patrick Santos, nessa semana, e eu falei para ele: eu consegui me tornar na pessoa que eu gostaria de ser. Sabe? Porque eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. E eu comecei a ficar irritada com aquele meu eu. Comecei a ver que eu estava tendo vários prejuízos, vários prejuízos pessoais mesmo, sabe? Não estava me sentindo plena, não estava tendo vitórias assim na minha juventude, assim, na minha adolescência e meus 20 anos. E eu vi que muitas atitudes minhas precisavam ser modificadas. E eu fui modificando uma por uma, fui fazendo listinha. Ele até fala de uma lista aqui na sétima visão. Eu fui fazendo listinha, essas listas são poderosas. No meu canal do YouTube eu ensino a fazer algumas. E eu fui modificando coisa por coisa. Então, se eu quero ser assim, quero passar confiança, quero ser responsável, quero ser disciplinada, que eu era zero, essas coisas, como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Botar o despertador, botar post-it, fazer não sei o quê. Eu comecei a mudar tudo. Hoje eu sou outra pessoa, gente. Eu mudei da água para o vinho. E hoje eu olho para minha vida e falo: estou plena, estou realizada, realizei tanta coisa, cheguei em muitos dos meus objetivos. Ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para viver. Mas alcancei muitos dos meus objetivos que eu acho que eu não teria alcançado. Eu estaria frustrada, eu estaria perdida se eu tivesse seguido com aquele meu antigo eu. Sabe? Então a gente tem que se colocar mais nesse lugar de motorista, de piloto, vamos dizer assim, da nossa própria vida, e não apenas passageiro ou vítima, né? As coisas foram acontecendo, a gente sempre pode mudar a nossa vida, a gente sempre pode mudar o que a gente é, o que a gente quer, a gente sempre pode ser o que a gente quer ser.
porque é só querer e fazer, de estudar, ver como é que faz e começar a agir. É simples assim, não é tão simples de fazer. De entender mas aí você tem que ter determinação e tem que querer muito, sabe? Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, que ela é terapeuta, né, gente? Ela é psicóloga. Quando eu comecei a fazer terapia, eu falei assim, eu quero muito mudar. Eu quero muito melhorar. Me ajuda. Eu quero muito. Não fiquei enrolando. Eu fui direto nas pancadas, sabe? Eu fui direto nos issues, nos problemas principais. Eu fui guerreira, tanto que eu tomei alta em 5 anos, sabe? Que é relativamente um tempo curto para você meio que resolver todos os seus problemas. Eu fiz um intensivão, assim, bem brabeiro. Então, eu só queria deixar essa palavra de incentivo, porque todo o intuito do Tools é para que isso aconteça, para que você pegue a sua vida e fale assim, caramba, agora eu estou entendendo tudo. Agora eu preciso me conscientizar do que eu quero, eu preciso entender quem eu sou, os eventos que aconteceram na minha vida, a minha família, que é tudo as outras lives, né? Tudo as outras visões. A família que eu vim parar, isso tudo está me levando a ser tal pessoa, isso tudo está me levando para tal caminho. Isso tem a ver com o meu propósito? Isso está me deixando feliz? Eu quero continuar nesse caminho? Eu quero mudar radicalmente? E ele dá as ferramentas, principalmente com o que a gente vai falar hoje. Ele salienta que nós, seres humanos, estamos evoluindo não apenas física, mas também psicológica e espiritualmente. A gente tá numa ladeira para cima, se a gente quiser. A gente não pode desperdiçar a vida, ficar deixando as coisas acontecerem, assim é Deus dará, né? A gente tem que tomar as rédeas e fazer acontecer. E aí, finalizando, ele diz, nesse parágrafo, né? Aí eu vou deixar aqui ao comentar. Observando nossos pensamentos, nossos devaneios e nossos sonhos, podemos encontrar mensagens dirigidas a nós que nos dizem quais são nossas questões e o que precisamos fazer a seguir. Ou seja, ele dá essas dicas do que a gente precisa ficar atento para a gente conseguir fazer essas transformações, entrar no flow, entrar nessa corrente positiva e conseguir as respostas que a gente tanto quer, né? Quer comentar, Kel? Sim. Eu queria só retomar um pouquinho, assim, resumidamente, né? Que seja para quem está chegando agora, seja para quem está acompanhando a gente, eu queria também lembrar que na última, né, na última live sobre a profecia, a gente vai querer ouvir vocês, para vocês também darem um feedback, né? Se vocês estão conseguindo praticar isso na vida. Porque, inclusive, é quase que repetitivo, né? Alguns pontos podem parecer repetitivos, mas a intenção é a gente ir internalizando, absorvendo e praticando na vida. Né? Então, realmente, vocês têm feito de, se percebeu desenergizado, como é que você está se reenergizando? Lembrou de apreciar o belo, né? De respirar e se sentir parte desse todo, dessa dança cósmica, perceber aí que você faz parte dessa corrente de energia, né? E que, de repente, quando você se sentiu desenergizado, é porque você saiu da corrente de alguma forma? Será que foi porque você teve alguma interação onde rolaram os dramas de controle aí? Né? Ou o que está acontecendo? E você, de repente, assim, será que você está atraindo as respostas do que você quer? Quando a gente fala isso, né? É para manter essa pergunta em mente. Que pergunta? Estou fazendo a pergunta certa? Que pergunta que é essa, né? Pode estar solto para quem chegou, para quem não está trazendo isso para a prática. A pergunta, gente, tem a ver com o seu propósito, com seus sonhos, com seus desejos, com o que você gosta de fazer. É a melhor maneira de você voltar para o flow, é se conectar com o que você ama, com o seu propósito, com o que você sentiu que assim é o que você veio fazer aqui. Né? Ou com um desejo, você quer realizar um desejo, uma determinada coisa na sua vida, um sonho. Então, assim, pede orientação, né? O universo ele traz o tempo inteiro através das sincronicidades, que é isso que a gente vem estudando desde a primeira visão. As sincronicidades é aquela coincidência mágica, aquela mensagem misteriosa que você recebe através de um papelzinho que chega na sua mão, uma mensagem que aparece na televisão, uma pessoa que está com uma blusa, uma mochila escrita alguma coisa, alguém que fala alguma coisa que te toca, uma pessoa que depois te liga com outra e que essa pessoa tem uma revelação ali que vai te encaminhar, que vai te levar para o seu caminho. É aquela sensação de voltar para o trilho, né? E de fazer parte desse todo mágico. Então, assim, é tudo isso que a gente queria trazer agora com um pouquinho mais de detalhes, mas trazendo realmente essa intenção da gente estar praticando na nossa vida. Tá? Senão fica muito teórico, né? Senão a teoria aqui a gente já viu Exato. praticamente. A gente está trazendo justamente maneiras práticas de trazer para o dia a dia isso, de realmente Legal. utilizar, se utilizar disso para se realizar mais, né? Para ter uma vida celestina, né? Uma vida mágica onde as coisas acontecem, onde uma coisa leva a outra,
né? E por É aí legal vai. você falar isso, porque aí as pessoas que são mais participativas e que gostam de comentar e tudo mais, elas podem se Uhum. preparar para essa live, tá? Já ir fazendo esses Isso. paralelos com as suas vidas, com o que vocês aprenderam, de que forma as coisas aconteceram. Ontem mesmo aconteceu, eu estava falando com uma pessoa sobre uma coisa, hoje eu recebi um recebido que tinha a ver com aquela coisa, sabe? Então, quando você começa a entrar nesses assuntos, as coincidências começam a acontecer mais. E o livro enfatiza muito essas duas coisas. Observar as coincidências, ele fala sempre. E aquilo de observar o belo, né? Uma coisa que as pessoas não têm noção do poder. Você estar no estado de admiração muda toda a sua frequência cerebral, então, consequentemente, toda a sua vibração. Você entra numa outra vibe quando você simplesmente se coloca num estado de admiração. E é raro a gente ficar nesse estado. A gente fica muitas vezes reclamando, buscando problemas, vendo as coisas ruins, feias, vamos dizer assim, as coisas estão erradas. Vamos tentar se colocar mais nesse estado de admiração, porque é muito parecido com o estado de gratidão, de conexão com Deus. Quando a gente está conectado, quando a gente sente essa energia, a gente sabe que a gente está conectado. E aí a gente automaticamente agradece, porque parece que é grande demais para o nosso peito, né? Então a gente fica, obrigada, Deus. É quase assim, meu Deus, será que eu mereço isso tudo? Porque é uma sensação tão plena, tão boa, tão sublime. Para você ver como é incomum a gente sentir isso. Porque aí quando a gente sente, parece que é uma coisa dos deuses, assim, e é de fato, né? Então vamos prestar bastante atenção nesses dois pontos que ele sempre ressalta. De observar as coincidências, não é por acaso que aquela coincidência aconteceu, que mensagem aquela coincidência pode ter trazido para você, e se colocar mais no estado de admiração pelas outras pessoas, pelo mundo à sua volta, por você mesmo. Essas duas coisas são muito importantes. E a Kel falou aí dos dramas de controle, eles sugam a nossa energia, eles tiram a gente do flow, entendeu? Eles shrink, encolhem a nossa energia, né? Quando a gente começa a fazer drama de controle, fica querendo roubar a energia dos outros, se alimentar através da energia dos outros, isso é a pior coisa que você pode fazer por você mesmo. Você sai do flow, ou seja, você não evolui, porque quando você entra no flow, como se fosse uma onda, quem surfa vai entender, você pega aquela onda, você vai, e você acelera. Se você fosse nadando, você ia demorar muito mais, você entra naquela onda, você vai rapidão, parece que é um turbo, tipo o Mario Kart que a gente jogava, que você pega um prêmiozinho lá e buf, vai mais rápido. Entrar no flow é isso, né? E é muito interessante também que ele fala aqui na sétima visão, que às vezes a gente insiste muito num possível erro. A gente fala assim, tem que ser determinada, eu tenho que insistir em determinada coisa que eu quero. E às vezes aquela coisa começa a dar errado, ela tá agarrada, sabe? Que nem sempre é porque não é para você fazer aquilo. Mas quando você tá no flow, a coisa é rápida, você não tem que fazer muito esforço. Eu desenvolvi um projeto que era assim, eu demoraria meses para resolver. Em 2 semanas eu viabilizei, viajei, fui para fora, consegui tudo, hotel, passagem, sequina, tudo. E assim, não só a passagem, mas a passagem de business para mim, para meu acompanhante. Sabe quando fluiu? E eu falei, gente, isso para mim foi uma validação do universo dizendo para mim, é isso aí que você tem que fazer. Isso aí estava no seu caminho. E outras coisas, outros projetos que eu tentei colocar na rua e que, sabe, mudou a diretoria, mudou não sei o que, espera mais um mês, tudo embaçado, que acabou não rolando. Então a gente tem que ficar atenta a esses sinais da vida, né? Que nada acontece por acaso. Essa é a primeira visão da profecia celestina. As coincidências não acontecem por acaso. Então, pegando esse primeiro item, que a gente já falou o todo da sétima visão, que é praticamente isso, agora a gente vai esmiuçar os itens que ele coloca. Fazer a pergunta certa. Ele diz aqui, você, em primeiro lugar, tem que saber que perguntas que você quer que o universo te responda. Porque às vezes você está ali só de passageiro, só indo, e aí o universo não sabe o que você está esperando dele. Então você tem que saber, eu quero lançar um livro. Então você vai perguntar assim, o livro é sobre moda ou é sobre saúde? Ou sei lá, eu vou fazer um livro de capa dura ou um livro de capa mole? Porque ele fala para você ser específico. Eu vou editar esse livro com qual editora? Isso é uma pergunta específica. Eu vou lançar isso no Brasil ou fora? Isso é uma pergunta específica. E aí observar as coincidências que vão acontecer a partir daquela pergunta, ou um pensamento aleatório, assim, que simplesmente brota na sua cabeça, que ele chama de devaneio, né? Que às vezes você entra numa viagem e vê você fazendo isso lá nos Estados Unidos e você fala,
Sabe? Meu Deus, não tinha nem pensado nisso. Então, observa os seus devaneios, observa os seus sonhos, observa as pessoas que vão aparecer no seu caminho depois que você fizer essa pergunta. Mas, em primeiro lugar, saiba a pergunta que você quer fazer, que você quer que o universo te responda. Ele diz que isso é mais importante do que colocar o foco na resposta. Você tem que fazer a pergunta certa. E outra coisa que eu achei interessante que ele falou é que, às vezes, não vem resposta, porque não era a pergunta certa. Isso eu achei muito interessante. Você viu essa parte, Kel? Sim, vi, maravilhoso. E, gente, isso é muito verdadeiro. Eu mesma, ó, vocês souberam, né, quando eu fiquei incomunicável, né, tive aquele problema no meu celular, eu tinha acabado de passar uma tarde gravando videoaula para essa minha amiga que eu acabei de fazer a live. Ia ser um bônus no curso dela, né? Legal. E, enfim, eu falei, cara, não deu, porque ia demorar muito até consertar, porque a peça vem de São Paulo, enfim, uma longa história aí. E aí, olha como é que são as coisas, né? Ela ontem me falou assim: ah, e aí, você já conseguiu resolver o problema do celular e tal? Porque como eu já tinha divulgado no Instagram, não sei o quê, de repente a gente, sei lá, eu queria ver se ainda dava para colocar. Eu falei, ih, amiga, esse rolo ainda tá, porque o cara ainda tá lá, entendeu? Resolvendo. Eu falei, não vai dar não, desiste. Ela, então vou fazer uma live, não sei o quê, que eu vou lançar segundo curso, eu queria ter você lá de alguma forma. Aí isso aconteceu, enfim, aquela coisa de checar a agenda só dava para ser hoje, entendeu? Eu falei, gente, mas a live eu tenho tudo depois às 7. Aí ela falou, vamos fazer amanhã às 6 e tal. Enfim, eu fiz a live agora às 5. Foi uma coisa assim, do improviso. Eu tava lá atendendo enquanto eu falando com ela. Sabe assim, aquela coisa na consulta. Eu, tá bom, vamos então, desafio aceito, missão dada, missão cumprida, vamos lá. Já tinha falado que ia ser e tal. E aí, assim, agora acabou que ia ser só uma live, só que foi tão vibrante, tão contagiante. As alunas adoraram, pediram, não sei o quê, pra gente, né, fazer mais coisas, querem que eu mande os materiaizinhos lá para elas e tal. Que aí acabou que no fim da história eu vou enviar para ela o material e eu vou refazer, gente, a Asa de Resiliência, hein? Vou refazer a tal da aula de dança e vou mandar para ela. E eu estava perguntando, é uma pergunta, tudo isso foi uma resposta para minha pergunta. Por isso que seria muito fácil ser eu distante, falar, não dá, tô super atolada, não vai dar. Só que eu falei, cara, tá no flow, sabe? Eu senti, eu falei, tá, vou ficar atolada, mas dá para fazer, porque não é uma coisa assim que nova que eu vou ter que estudar, né? Eu já sei, então, ok, eu me organizo aqui e faço. Dá Era pra certo. tudo E assim, aí, né? assim, eu estava fazendo uma pergunta, porque todo mundo aqui sabe que eu sou psicóloga, mas também eu tenho esse meu outro lado, né, com a dança, que eu faço esse trabalho do Círculo de Mulheres. E eu estava muito confusa se eu realmente investia mais energia nisso ou não. Só que sabe quando tudo está fluindo? Retoma aquele projeto, e gente me Parece perguntando e me por... escrevendo. Faz um curso online, você faz o curso online, não sei o quê. Ou seja, essa live acabou que já me encaminhou para fazer o tal do curso online, entendeu? né? Várias coisas que não vêm ao caso agora, mas que me abriram para confirmar, sim, eu vou ter que fazer isso em paralelo, sim. É, tanto Entendeu? que parece que às vezes te empurra para um lado, quanto às vezes você está insistindo num plano, num projeto, e parece que está É, te empurrando contra. Tipo, não flui. Acaba que desanda, é, aí no dia tem vários empecilhos. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? E, e, total. e, e ele Porque assim, diz gente, aqui, eu tô e ele muito- finaliza esse capítulo dizendo: assim que fazemos as perguntas certas, as respostas sempre aparecem. Entendeu? total. Só pode não aparecer quando a pergunta não está certa, mas quando a pergunta está certa, as respostas sempre aparecem, gente. Quando você está fazendo a coisa certa, quando é muito meant to be, assim, tá no seu caminho, flui. É. Uma pessoa na sua frente, assim, acontecem coisas quase Hum, milagrosas. Você fala, que isso, gente? Como assim? Você fica é. surpresa com a criatividade que o universo tem de te colocar no rumo, né, Kel? Não, e essa é a maneira de mostrar que tá no flow, que você tá na corrente. Por exemplo, ela também teve um atraso, ela já era para ter lançado isso lá naquela época que eu estava Uhum. gravando, que era para outra segunda-feira. Pelo jeito, ela teve um atraso também, só vai lançar segunda que vem. Enfim, estou dizendo assim, como é que as coisas, quando vão acontecendo essas coincidências mágicas, né, e você sente a vibração. Todo mundo ficou me escrevendo, recebi várias mensagens positivas, confirmando, entendeu? Tipo, não, faz isso, é por aí. Você sente que você está no flow, né? Quando É, acontecem essas coisas. Você se sente vibrante, né? uhum. Muda a sua energia, você se sente energizado. É Então, verdade. essa é uma confirmação de que tem um flow por ali, que você tem que seguir aquele caminho, que você está no caminho É, certo. E dali vão vir outras coisas também que você nem imagina, né? Porque aí, quando a exatamente. gente tem essa visão do todo, a gente vê que é tudo encadeado, né? Que as Tudo coisas interligado. acontecem numa cadeia de acontecimentos, né? Dali vem aí não sei o que lá, aí dali não sei quem você conhece, e te chama para um outro negócio, nananã, e vai indo.
né? O meu próprio exemplo desse projeto que eu falei que em 2 semanas, gente, meus amigos ficaram chocados como é que eu fiz isso. E a minha ideia era fazer um piloto lá nos Estados Unidos, de um programa. E eu ia só pegar esse piloto e depois apresentar para os patrocinadores e tudo mais, mas ele não ia para o ar. Só que ele fluiu tanto que o próprio piloto virou o produto. E eu vendi para televisão, direto. Por outra coincidência, que eu fui um dia fazer uma reunião de um outro assunto e acabei mostrando. Falei, estava nos Estados Unidos, fiz isso aqui, olha que bonito que ficou. E essa pessoa da reunião ficou tão chocada, falou, deixa eu mostrar aqui no 7º andar, tem uma televisão, não sei. Foi assim, gente, fiquei chocada com a parada. É impressionante. Então, assim, fiquem ligados. Aí ele fala assim, no segundo item, né? Só para a gente adiantar um pouquinho, são 7h30. Ele fala assim, fique alerta às mensagens que uma coincidência possa estar trazendo para você. Aprenda a examiná-las para descobrir o seu significado. Que ideias ela reúne para você? Por que ela está acontecendo agora? Se ela parece ser um desapontamento, que resultado positivo ela pode encerrar? Que ação ela pode estar te sugerindo? Porque às vezes aparece alguém assim que você fala, nossa, mas por que eu encontrei com essa pessoa aqui na sala de espera de um consultório? Nunca imaginar reencontrar essa minha amiga da escola. Por que eu encontrei com ela hoje? Qual a mensagem? Qual o assunto que rolou? Que ideia que a gente trocou? Como que isso pode ter a ver com o que eu estou perguntando para o universo, com o que eu estou planejando, com o que eu estou fazendo agora, né? Às vezes a resposta é clara. Ela chega e fala, estou procurando um produto assim, e você tem o produto. Às vezes é muito claro, mas aquela coincidência fala, uau, né? Você tem a chave, eu tenho como é que chama, gente? A chave, a fechadura. Mas às vezes não é tão claro. Às vezes você vai entender depois. Porque às vezes essa amiga da escola que você encontrou por coincidência vai te lembrar de uma outra quando você chegar em casa. E aí aquela outra do nada te ligou. Ou então você achou lá no Facebook, ou achou aqui no Instagram. Aí você manda um direct e aí ela fala, eu tenho o produto, eu tenho a chave, você tem a fechadura. Então às vezes é desencadeado, né? É uma reação em cadeia. Às vezes não é no imediato. E muitas vezes é no imediato. Então a gente tem que ficar atento. E ele fala que assim, se às vezes, se parece ser um desapontamento, por exemplo, se perdeu um voo, né? O táxi atrasou, pegou trânsito, perdeu um voo, um desapontamento. Você fala, putz, que droga, eu tinha uma reunião importante lá em São Paulo, não sei o que, né? Aí ele fala, se isso parece um desapontamento, que resultado positivo ele pode encerrar? Né? Ou seja, às vezes o próximo voo você vai encontrar essa pessoa. A da chave da fechadura. Ou às vezes é porque você tem que aprimorar em alguma coisa. Antes de ir lá na reunião, você tem que aprender a organizar, gerir melhor a sua agenda, gerir melhor o seu tempo, ser mais disciplinado, ser mais precavido, sair com mais antecedência. Então a gente tem que ficar ligado porque nada acontece por acaso. Isso é uma coisa que a gente vai repetir até o fim não só dessa temporada desse livro, mas a gente já pegou isso para a vida, né, Kel? Eu já passei por isso várias vezes, de perder um voo assim para São Paulo, me atrasar, não sei o quê, e encontrar uma pessoa super importante no outro voo, né? E ele fala para a gente sempre assumir a posição. Você fez tudo certinho, mas assim, aconteceu, né? Então, assim, nem é essa questão do aprendizado, de se organizar. Às vezes, realmente, ou às vezes você perdeu o voo, chegou lá e teve, sabe, aquelas mudanças de voo, de escala, não sei o quê. Assuma a posição de observador e lembre-se de que existe um propósito em tudo que acontece. Né? E pare quantas vezes forem necessárias para religar-se. Então, quando você perdeu aquela conexão, né, você volta a querer buscar, ficar de novo pleno, num estado de amor, onde nada consegue tirar de você mais energia do que essa que você consegue repor. Né? Lembrando que a energia que sai de você, ela cria, olha só, a energia que sai de você, quando você respira, aprecia o belo, volta a se sentir parte desse todo, onde você vai atrair as sincronicidades, né? Essa energia que sai de você cria uma corrente que atrai a energia para você na mesma proporção. E aí é quando você atrai sincronicidades, né? Então, enviar amor para as pessoas, observar o belo, respirar plenamente, se sentindo parte desse todo, tudo isso te traz de novo para esse flow, né, onde as coisas acontecem. E aí, quando você entra em contato com essa energia superior, através dessas maneiras aqui que a gente está falando, você se sente aberto a tudo que possa acontecer. Que é o que aconteceu ontem. Fui pega de surpresa, ia ser no improviso esse negócio da live de hoje, mas eu falei, vou me permanecer aberta. Né? Eu estou fazendo a pergunta de algumas coisas que eu quero saber de uma direção profissional, e aí tá vindo, vou pegar, né? É o flow está aqui. Então, assim, ele fala para você reparar
que os pensamentos eles são diferentes, eles parecem diferentes, eles têm uma tônica diferente quando você está numa vibração superior, né? Porque quando a gente está no drama de controle, com medo, afastado, quer se afastar, ou controlando, né, e tal, normalmente os pensamentos eles giram em torno de problemas, ao invés de você ficar aberto e receptivo e deixar as sincronicidades, as coisas meio que não acontecem, que é o que a Lila estava falando, você começa a ter que se esforçar para o negócio, você não enxerga o caminho, né? Fica travado, você sente que dá uma travada, né? É. E já quando você está no flow, tudo vai indo, né? E Não, você e quando está você está no energizado. flow, você fica confiante, você não fica com pensamentos Sim, negativos. Você está no flow, você sim. está na mão de Deus, assim, parece que você está aqui, Exato. assim, né? É, Viajando na é, mão de Deus, está tudo perfeito, sim. está tudo maravilhoso. Então, e quando você está com esses pensamentos negativos e tal, é porque você não está no flow. Algum drama de controle está acontecendo, ou você se descentralizou, né? E a gente é muito oscilante, a gente não é assim estável. Então a gente tem que sempre observar para voltar para o flow, para voltar para a frequência alta. Mas isso que ele falou, que é E um essa pouco mais para coisa frente. Eu não sei se Não, você. não, é aqui no comecinho ainda também. Mas só uma coisa, que isso aí que você falou de Ah, estar na mão é de Deus é muito verdade. lindo, né, gente? É muito lindo porque na quinta visão, para quem está acompanhando, lembra que ele fala que também, quando ele estava lá achando que ia morrer e tal, ele entregou? É muito Aham. isso. Uma das maneiras de você voltar para o flow, apreciar o belo, enviar amor, né? Se sentir parte desse todo, pedir, manter a pergunta em mente, a Soltar pergunta o do que você quer controle. receber a direção. E a outra é entregar, soltar o controle, né? Uhum. E lembra que até a gente brincou o lance de deixar o amor te contagiar? Respirar e se sentir pleno de amor, né? Se sentir pleno dessa energia universal dentro de si e também começar a enviar para as pessoas, Ô, Kel, né? essa frase que você trouxe, eu queria até pedir para todos sublinhar aí que a gente quer fazer um post, porque é muito lindo. Eu sublinhei aqui também e eu vou reler só para o pessoal Qual pensar. parte? Quando você Tá. pleno, num estado de amor, nada ou ninguém consegue tirar de você mais energia do que aqui você consegue repor. Entendeu? Uhum. Nada ou ninguém consegue tirar de você mais energia do que aqui você consegue repor. A energia que sai de você cria uma corrente que atrai energia para você na mesma proporção. Então, quando você está no flow e você está doando essa energia, cria um circuito que está voltando para você na mesma proporção. Então, você não tem que ficar com medo de, ai, tá levando minha energia, tô aqui no flow e a pessoa agora tá levando tudo. Não, distribua, porque você vira um circuito e esse circuito é que te impulsiona, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Todos somos um. A gente vive numa teia. Então, a gente tem que compartilhar essa energia quando a gente está no flow. Eu achei isso muito maravilhoso. Vamos fazer um post essa semana sobre isso. Boa. Aí ele fala, investigando as coincidências, já lemos, aí quando agir, você precisará de menos esforço, a Kel acabou de falar, para obter resultados positivos. Não é que vai vir tudo na mamata, pode até ser, gente. Sabe, eu fiz alguns esforços, eu marquei algumas reuniões, mas foi em 2 semanas, fluiu, todas as reuniões me deram sim. Então, assim, eu fiz esforço, eu liguei, fui para São Paulo, não sei o que, eu fiz esforço, mas não foi penoso, foi fluido, entendeu? Não é que você vai ficar dormindo e aí tudo vai vir. Você só não vai ter que ficar tentando convencer as pessoas. Aí um vai enrolar, vai jogar para o outro, aí vai marcar outro dia, sabe? A coisa vai. É impressionante. Aí, Agora, Kel, só uma coisa antes, Lil, que você pulou um pouquinho a pergunta certa, só para a gente citou, mas assim, eu queria só para ficar bem didático, ele uhum. fala assim para você realmente, para saber a sua pergunta, que tem gente que está claro, né? Ah, devo seguir nesse relacionamento? Ou qual direção devo dar no meu caminho profissional para ter uma maior liberdade financeira? Ou Do primeiro foco plano. nisso ou foco naquilo? Mudo Uhum. para a Austrália ou não? Ou fico aqui? Vou para São Uhum. Paulo ou não? Enfim, o que você quiser, né? Hoje, por exemplo, eu sonhei que eu voltei para São Paulo. Minhas pacientinhas paulistas, ó. Depois eu vou pensar melhor nesse meu sonho. Mas, enfim, ele fala para você fazer perguntas, né? Como? Por que você está aqui? Por que você está passando por isso, por tal situação? O que você tem para aprender ali? O que você quer saber? Qual é a sua pergunta? Então, pergunta objetivamente isso, né? Qual é a pergunta que, sei lá, você está com um problema, uma questão que está te incomodando mais? O que seria uma pergunta central aí para você manter em mente, trazer num primeiro plano na sua consciência para Primeiro, ficar aberto e receptivo no acho legal ele flow, no dar estado isso de do primeiro amor, plano, entendeu? para atrair essas sincronicidades, né? Atrair essas coincidências, atrair as respostas para confirmar se aquele é o caminho ou não, né?
Então, Porque primeiro se às energizar vezes e manter essa pergunta. a gente fica com um monte de pergunta, ele enfatiza para trazer para o primeiro plano. Ou seja, você fica Objetivo. concentrado nessa pergunta. Você não fica com um monte de outras Sim. perguntas zanzando, senão, entendeu? O universo vai ficar confuso, vai te dar um monte de mensagem, você não vai conseguir ver claramente o que tem que fazer, né? Achei legal ele falar isso para trazer Ser para o primeiro plano. específico, ser específico na pergunta e depois ficar alerta às mensagens que as prováveis coincidências e mensagens vão dar um jeito de chegar aí para você, né? Exato. Agora eu queria falar desse subtítulo que ele chama de Fazendo o que você gosta. Que isso aqui dá até uma dorzinha no coração. Porque a maioria das pessoas, eu não sei se faz o que gosta, sabe? Às vezes, por necessidade ou por medo, a gente acaba indo no mais certo, a gente não corre muitos riscos, a gente não ousa, sabe? Eu vi um filme esses dias no Netflix, muito legal. Eu vi por causa da Rússia, porque eu nunca fui para a Rússia, o filme é todo na Rússia e tal. Não sei o que lá do gelo, depois eu passo o nome aqui para vocês. Uns patinadores lá, não sei o quê. E a menina, na época, era 1900, né? Na época, você não podia. As mulheres não eram professoras, era um absurdo mulheres lecionarem, não sei o quê. Era o sonho da vida dela. E a mãe dela já tinha abstraído os sonhos dela, da vida dela. E eu vi um filme indiano essa semana também, Skatista Radical. Muito bom, gente. Que a mãe dela também abstraiu os sonhos dela por causa da sociedade, por causa de machismo, por causa de um monte de coisa que principalmente nós mulheres demoramos para conquistar esse espaço, né? E as filhas, nos dois filmes, as filhas ousaram. Largaram tudo e falaram, ligaram o F e falaram assim: dane-se, eu vou fazer. Que eram as pessoas transformadoras, né? Essas pessoas que vieram para quebrar as regras, as pessoas que vieram para mudar o mundo, né? Dentro do seu mundinho. Que às vezes você muda o mundo fazendo uma pequena coisa dessa, pequena que no seu mundo é grande. E, gente, eu me emocionei, chorei nos dois filmes. Mas eles não são tristes, é porque eu me emocionei, que eu achei tão bonito. E eu fico pensando, quantas pessoas não fazem o que gostam? Quantas pessoas sentem assim, poxa, sonham. Ai, eu queria, sei lá, cantar, dançar, ou escrever um livro, ou sei lá o quê. Ah, mas eu tô aqui trabalhando, não posso perder esse emprego, porque não sei o que, não sei o que lá. E a gente se priva, né? Nem sempre a gente pode se dar o luxo de ousar. Mas ele diz que os nossos sonhos e metas mais ocultos e profundos são parte do propósito que nos trouxe a essa vida. Toti, anota essa frase, por favor. Você entendeu? Então, esses sonhos não são apenas sonhos. Eles fazem parte do propósito que te trouxe para essa vida. Vou dar um exemplo até bobo agora. Eu e minha irmã, quando a gente era pequena, a gente brincava de apresentadoras de TV. Lembra, Kel? A gente pegava Ah, assim, super lindo, né? ficava Era divertidíssimo. ficava, oi, O tudo nosso bem? Como é o seu programa, nome? Não sei, fazendo Milkshake. entrevista. Milkshake, né? O nome do programa. Milkshake, Ai, porque era muito de bom. tinha vários quadros. E a gente está aqui, não está tendo um Sim, programa, por exemplo. Isso aqui não está muito alinhado com o nosso é propósito. verdade. É Comunicação. verdade. Olha Muito só. bom essa lembrança. Mercúrio Então, retrógrado, tá vendo? E detalhe, a gente tem esse videozinho, em qualquer hora a gente pega lá, faz uma edita, pega um pedacinho para mostrar, compartilhar. Muito Então, engraçado, o que né? eu quero dizer é que os nossos sonhos não são devaneios bobos, não são sonhos de criança, eles não são por acaso, sabe? Eu queria ser astronauta, por exemplo. Eu entendi que acho que a minha missão, meu propósito não era de fato ser astronauta, mas eu leio tanto sobre ciência, sobre física quântica, sobre física, sobre astronomia. Eu fiz todos os cursos do planetário, todos, e A própria repeti depois. astrologia, né? A Astrologia, própria astrologia também e tem a ver com isso. astronomia era junto antigamente, né? Depois separaram e Sim, tal. Mas eu exatamente. fiz e refiz os cursos todos do planetário, uma época da minha vida, e eu vi que isso eu uso muito no meu dia a dia, eu uso muito na minha vida, e isso me alimenta, assim, de alguma forma, porque eu tenho essa curiosidade, sou sagitariana, eu busco conhecimento, eu quero entender o universo, eu quero entender o mundo. Isso não era um sonho bobo. Eu ser astronauta, às vezes, não era para seguir essa profissão, mas era para trazer isso para minha vida de alguma forma, porque a minha alma tem sede disso. Então, não ignorem os seus sonhos. Mesmo que você não vá realizar aquela profissão de fato, não deixa aquilo sair da sua vida. Dá um jeito daquilo fazer parte da sua vida, porque ele faz parte do que você é. E ele faz parte do motivo de você estar aqui. Não tem nada mais importante do que isso, né? Eu mesmo, eu lembro a primeira vez que eu vi bailarinas da dança do ventre, eu nem lembro quantos anos eu tinha, sei lá, uns 7, 10 anos, não sei. Eu sei que meu pai me levou num restaurante árabe e eu fiquei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser isso, né? Eu quero fazer isso.
E assim, é o que eu tô falando, né? Eu acabei que eu fui, né, ser psicóloga, tracei até um caminho no meio das artes também, mas assim, eu consigo hoje em dia integrar esses dois caminhos, né? E é o que a vida estava até contando a minha sincronicidade, é o que a vida, quando eu começo a me distanciar, aí a vida fica me trazendo, me mostrando que eu tenho que fazer aquilo, que aquilo tá sim no meu propósito, né? E é um sonho que tem a ver com um talento meu, uma paixão, né? Então, assim, às vezes a pessoa, eu no meu caso, consegui felizmente integrar as duas coisas, utilizar a dança no meu trabalho também de uma forma terapêutica e unindo com o meu trabalho da psicologia e tudo mais, como uma forma de empoderar as mulheres, devolver a autoestima, né? Fortalecê-las. Mas, assim, de qualquer forma, vamos supor que não tivesse nada a ver com o meu trabalho. Eu trabalho num banco, não tem nada a ver. Tudo bem, é muito importante, seria muito importante eu manter minha aulinha que seja 2 vezes na semana, uma vez na semana lá, porque, sabe, o triste é você realmente cortar aquela sua Romper. veia. Então você tá lá, você está trabalhando no banco, mas assim, você tinha uma veia artística que você não pode desenvolver porque você precisa do dinheiro do banco, tudo bem. De repente você não vai conseguir integrar no seu trabalho, mas assim, mantenha aquilo nem que seja como um hobby, Exato. sabe? É E muito sabe o que importante. acontece? Ou, de repente, até você ter a chance de poder só viver daquilo, né? Você Exatamente. agora se abrindo aí para os sinais, de repente a vida vai te encaminhando e você consegue aquilo que ficou só como hobby, ficou ali à parte, você consegue profissionalizar e virar até, num futuro, uma Exatamente. coisa da sua fonte principal de renda também, Quando eu né? falo para a Ainda mais gente hoje, no ousar, mundo da internet. É. quando eu falo para a gente ousar, não é para a gente ser irresponsável, largar um emprego e não planejar nada. É assim, trazer isso para sua vida de algum jeito. Às vezes é esse o espaço que aquilo vai ter na sua vida, mas às vezes não. Às vezes você traz como um hobby e aquilo vai dando certo. Quantas pessoas a gente já não viu dando esse relato, até aqui na internet mesmo? Ah, comecei dando uma dica para as amigas, isso aqui, de repente criou um império, né? Então, isso às vezes pode te levar para um lugar que era o seu caminho. O Kelzinha, eu vou só acelerar um pouco, porque ainda falta falar da diferença dos desejos e da intuição, falar do medo também. E até a gente finalizar. E temos tipo 14 minutos, então vou dar uma acelerada, tá? Só terminando, Uhum. fazendo o que você gosta, ele diz assim: o seu desejo de distinguir-se no mundo está ligado aos seus talentos e aos eventos que até agora o influenciaram. Essa frase também é importante. À Também medida adorei essa frase. tornar mais aberto às coincidências e disposto a examinar a mensagem que aquilo traz para você, você vai passar a achar cada vez mais fácil saber para onde você tem que ir, as decisões que você tem que tomar. Então, os eventos que aconteceram na nossa vida, quem está lendo o livro vai ler isso com muito mais detalhes, né? A gente está fazendo uma passagem aqui. Mas ele diz que os nossos talentos, aquelas coisas que todo mundo te elogia, nossa, você faz isso bem, caramba, ai, isso que você faz é tão bonito, ai, que legal, que as pessoas te admiram ou te elogiam. Isso é um talento, né? Você vê que é diferente das outras pessoas. E não só isso, os seus talentos, mas também os eventos que acontecem na sua vida. Às vezes alguém te convida, você não pode vir no casamento da minha filha e fazer umas fotos para mim, não sei o quê. Às vezes é uma bobagem, mas é um evento que aconteceu e você fala, por que ela me chamou para fazer essas fotos? Será que isso está no meu caminho? Sabe, a gente tem que questionar todas as coincidências e as pessoas e as propostas e os eventos que vêm para gente, principalmente quando você está ligado, quando você está fazendo as perguntas certas, tá? Aí, E deixa eu só falar uma outra parte importante aqui que ele fala, que é muito lindo. A gente tem que se lembrar que cada momento é uma eu tenho isso agora, oportunidade. El, que Para... sincronicidade. Tá Fala vendo? para Então, isso você a gente anotar tem que essa falar. frase que ela é maravilhosa. Já Já falei. fiz uns asteriscos aqui nas coisas que a gente pode depois mandar para todos. Lembre-se que cada momento é uma oportunidade para você permanecer presente, mesmo quando isso significa suportar uma dor física ou emocional, né? Essa é a meta do caminho da alma, sentir a existência. Não é apenas ficar superando as dificuldades, as ansiedades da vida, e sim conhecer a vida diretamente, existir de um modo pleno e abrangente. Então, assim, é muito até o que eu falo, né, na minha live lá de Quinta Zen, porque é isso, é coisa do mindfulness, de estar no momento presente. A chave do poder é estar no momento presente, aceitá-lo exatamente como ele é. Respira e, sabe, dê valor para a sua vida agora, hoje, mesmo que você queira conquistar outras coisas, mesmo que você esteja num momento de dor, que é o que ele fala aqui. Aceita essa dor, a nossa tendência é fugir da dor, né? Ai, não, tira esse sentimento de mim, tira. A gente quer, né? Ok, vai lá, sente isso, aceita esse momento e joga essa percepção. O que eu preciso aprender com essa dor? O que essa dor quer me ensinar? Será que eu estou fora do meu caminho?
Ou não, era para eu passar por isso, mas por quê? Ainda falta aprender alguma coisa até eu atingir o meu outro caminho, atingir o meu outro sonho, né? Então, sempre trazer essa percepção, muito importante, hein? Caramba, que agora eu lembrei que eu passei um perrengue no começo do ano passado, antes da pandemia, que eu lesionei minha córnea. Você lembra disso? O meu olho? Fiquei um Pois mês de é. cama, passei um perrengue que eu nunca tinha passado na vida. E eu tava, entre aspas, fazendo tudo certinho, assim, não tinha feito alguma coisa que eu falasse, uma punição, então uma demonstração clara de que eu tava no caminho errado. Não tinha feito nada de errado. Tava empolgadíssima, iniciando um projeto com a Ju e com a Marcela, inclusive, lá em São Paulo. Só que eu tava num gás, passou o Réveillon, eu escrevi para elas, meninas, vamos passar o trator, vamos nessa, não vamos perder tempo. Eu tava num gás. E a vida foi, puxou o meu tapete, lesionei minha corda molhando uma planta. Sabe aquelas coisas assim, ridículas que acontecem? Fiquei um mês, que depois peguei uma conjuntivite no olho lesionado. Um terror. E você foi falando isso aí, e eu lembro de eu orando, falando assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Me mostra. Eu aceitei resilientemente que tinha um Aceitar. propósito para eu estar passando. Gente, eu ia fazer aquilo tudo à toa. E de repente, sabe-se lá onde é que eu ia estar quando essa pandemia estava chegando. Porque não era o ano de eu realizar aquele propósito com um trator que eu estava numa de vamos fazer, vamos acontecer. Era um programa de viagens e não sei o quê. Nanana. Como é que. Sabe, a vida me freou de um jeito que eu falei, calma, acho que eu tô indo com muita sede ao pote, porque eu tava com vontade de fazer as coisas, né? Fiquei 3 anos da minha vida, enfim, quem sabe a minha história sabe, fiquei 3 anos parada, não sei o que, eu tava com maior sede de botar as coisas de volta no trilho e tal, não sei o que, só que eu tava muito empolgada, e era o ano errado de fazer isso, a vida tava me mostrando claramente, porque esse um mês atrasou tudo, aí a gente perdeu o time, aí depois veio a pandemia, aí eu falei, caramba, eu falei pra Marcela e pra Ju, eu falei, gente, imagina se a gente tivesse feito isso, ia dar tudo Foi errado, um sabe? livramento, Sabe-se né? lá o risco que a gente ia correr, então foi também É. proteção, um jeito de eu ficar em casa um mês e pouco. Entendeu? Então, assim, as coisas acontecem às vezes de uma forma negativa, né? Às vezes é o jeito que a vida tem de te parar. E eu não tive nenhuma sequela, não tive nada. Então, não foi uma coisa que me fez mal. Só me deixou parada em casa. E eu sofri porque doeu pra caramba. Mas. Não, total foi um livramento, né? Muitas vezes, gente, tem coisas que, assim, acontecem dessa maneira aí, né? Que aparentemente, num primeiro momento, a gente encara como negativa, mas foi um livramento, né? É, Ou, de exatamente. qualquer forma, tem algum porquê ali maior, né? Se a gente enxergasse Às realmente com vezes essa a gente visão só da vai entender alma, depois. exatamente, algum aprendizado, algum motivo, ou simplesmente não estava na hora certa, né? E É. depois, se for o caso, você vai retomar aquele Não, aí a projeto, Marcele ficou grávida. Tipo, sabe, não era pra ser. Olha que Pois é, viagem. Mas a pois Sila é. aqui, tudo no controle do nosso Criador. Beijo, Sila. E a Márcia, Por isso a nós não coisa temos da controle de entrega. nada nessa vida. Tudo faz parte de uma ordem cósmica. Por Exatamente. isso que a Né? entrega é muito importante, né, gente? A gente coloca o nosso sonho em mente, pede os sinais e vê o flow, mas assim, entrega. Por isso que eu gosto muito daquela coisa, entrego, solto e confio, É né? verdade. Porque existe uma inteligência maior que sabe o que é o nosso melhor. E é por isso que a gente tem que ficar aberto para os sinais, para entender e confirmar se aquilo é o nosso melhor ou não. Que a gente se engana Uhum. também muitas vezes, né? Então, É, deixar a vida através dessas coincidências nos guiarem realmente. E exato. aceitar aquilo, né? Seguir É, aquele flow. eu particularmente não gosto de insistir numa coisa que não está fluindo. Às vezes eu falo, "Ai, será que eu tenho que Uhum. ser mais persistente? Será que tem a ver com isso?" Aí vamos entrar nesse capítulo que fala a diferença entre os Isso. desejos impulsivos, ou seja, um impulso nosso, um medo, um agir por desespero e intuição. Gente, saber essa diferença é fundamental, hein? Olha só, Pois deixa eu ler aqui rapidão, porque esse é é. maiorzinho. À medida que você se tornar mais consciente, em harmonia com o seu centro interior, você aprenderá a distinguir entre os desejos impulsivos e o conhecimento intuitivo. Ambos podem ser compulsivos. No início, você pode não saber distinguir um do outro, mas não seja duro consigo mesmo se os confundir. Uma regra fundamental é não agir em função de uma sensação de premência. Aí olha a dica que ele dá, hein? O impulso, ou seja, quando não é intuição, sempre dá a impressão de ter que ser feito imediatamente. Se a gente esperar, vai perder a oportunidade. Isso é um impulso. Quem nunca sentiu isso? Eu tenho que ligar agora. Não, tem que falar com ela agora e tal, não sei o quê. Essa sensação de eu tenho que fazer isso agora, que se eu não fizer, eu vou perder essa oportunidade. Porque ele mais tarde ele vai dizer que a intuição normalmente te dá esse tempo de reflexão. Deixa eu terminar de ler nas palavras do autor. No caso do impulso, nos sentimos pressionados a agir. Depois que agimos impulsivamente, nos sentimos vazios.
Porque às vezes a gente fala, não, tem que fazer isso sim, vai lá e faz. Aí depois é uma sensação esquisita. E o problema não se resolve. Ele fala, nos sentimos vazios, nossa atitude não resolveu o problema. Os impulsos são, como implica a palavra, uma forte explosão de energia seguida de repouso. Os impulsos surgem fortes e depois desaparecem. Agora olha a intuição. O conhecimento interior geralmente desabrocha com o tempo e sutilmente influencia o nosso caminho. Embora os pensamentos intuitivos possam ser igualmente compulsivos, existe sempre tempo para refletirmos antes de agir. Se um pensamento... Aí tem uma mulher, Rosanoff, é uma mulher que ele cita aqui no livro, Nancy Rosanoff. Ele diz que ela tem um método que é bem interessante, que eu uso, inclusive. Ela fala, se um pensamento me vem 3 vezes à cabeça, eu faço o que ele quer. As intuições são insistentes e persistentes. Se a questão for importante, você não a esquecerá. Ela continuará a voltar. Ela o importunará. Gente, quantas vezes vem uma intuição e você fala, não, não vou fazer isso não, gente, que isso? Aí vem de novo, você fala, não, não vou fazer isso não. Ela vem de novo, ela vem de novo, ela importuna mesmo, até você fazer. Então isso eu achei uma dica legal pra gente aprender a distinguir. Quando é impulsivo, tem que fazer agora, e é baseado no medo, é baseado na escassez, é baseado na culpa, esse impulso que te vem, sabe? Enquanto que a intuição, ela normalmente é amorosa, persistente, positiva, e uma outra palavra aqui que eu não entendi minha própria letra. Não, e ele fala aqui que quando é essa do impulso, né? Ela, além dela ser baseada no medo, né? Medo de perder, medo de vou perder aquela oportunidade, na escassez ou na culpa, né? Ela vem meio desesperada, parece uma coisa assim, desesperada. Ela não vem assim de uma forma realmente encorajadora, positiva. Depende de que lugar está vindo aquilo, né? Para saber se é uma intuição. Basicamente é isso. Percebe você fazendo, ele dá essa dica também, percebe você fazendo aquela tal coisa que você foi intuído a fazer, respira, né? Admira o belo, eleva a sua vibração e vê como é que você vai se sentir. Se você sentir uma coisa boa, tem a ver. Aí fecha o olho e imagina você fazendo outra coisa, né? Ou na mesma decisão ainda, sei lá. Vê como é que você vai se sentir fazendo aquilo. Seja você decidindo entre 2 caminhos, vê um e vê outro, vê qual está mais brilhante, qual está mais colorido e como você se sente com um e com o outro, né? Aquela decisão que você estava na dúvida, se depois que você imaginou você fazendo, você se sentiu desenergizado ou você se sentiu confiante? Você falou, uau, é isso. Encorajado. Você sentiu uma coisa positiva, você se energiza ou se desenergiza. Exatamente. Né? Então, Exatamente. isso, a palavra que eu não estava entendendo na minha própria letra era encorajadora. Você tem uma sensação encorajadora, assim, uau, eu vou fazer isso. Te ilumina, aquilo te faz os olhos brilhar, né? Então, isso é muito legal da gente dizer. E agora, para finalizar, tem bem mais coisa aqui. Bom, do controle, acho que a gente já falou, né? A gente pode falar um pouquinho mais do medo. Eu acho que a gente devia falar do medo. Do controle, a gente já falou, de soltar, né? Confiar, soltar, saber que tem coisa que é livramento, saber que se não for, vai voltar através das sincronicidades, né? Você vai perceber que aquilo está ou não no flow, através das coincidências e do quanto você está energizado ou desenergizado. Exato, eu acho que a gente podia finalizar com o medo, porque é inerente a todos nós, né? Fala um pouquinho sobre os medos e eu falo um pouquinho sobre os sonhos, só para fechar. Que tá, boa. Eu ia falar para você falar dos sonhos, que inclusive tem a ver com a sua profissão, né? Jung falava muito dos sonhos, eu queria ouvir você sobre isso, acho que vai ser bem legal. Mas vamos falar brevemente, porque já vai dar 8 horas, tá? Rapidinho, uma palhinha, vamos lá. Isso, exatamente. Tá, vou falar aqui do medo, as coisas que eu sublinhei. A 7ª visão explica que as imagens de medo devem ser detidas assim que aparecerem. Gente, o medo é o oposto do amor. Eu pelo menos cresci achando que o oposto do amor era o ódio. O ódio é um tipo de amor, mas isso é uma outra live. O oposto do amor é o medo. O amor é a luz, o medo é a escuridão. É a pior sensação que a gente pode ter, é a sensação de medo. E é horrível, todo mundo sente medo, todo mundo sabe como é que é. E quando a gente está com medo, a gente entra num espiral negativo para baixo, para o escuro, que é aterrorizante. Eu, pelo menos, assim, odeio quando eu tô com medo. Outra coisa que eu odeio é quando eu tô na dúvida. Porque quando a gente está pleno, quando a gente está na luz, a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem certeza, a gente sente na alma quase como se pudesse tocar as coisas, né? Que a gente pensa, as ideias que a gente tem. Então, ele diz que quando a gente sente medo e vem aqueles pensamentos negativos, a gente entra no espiral negativo e começa a imaginar uma coisa horrível, aí imagina uma doença, aí imagina a família, aí imagina as tragédias todas do mundo, e aí vai imaginando, você vai indo tão longe que depois é muito difícil de voltar. Primeira coisa que ele fala, que fez muito sentido para mim,
A sétima visão explica que as imagens de medo devem ser detidas assim que aparecerem. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. E para isso, você tem que estar consciente do que você pensa. Senão você vai ficar tendo aquelas imagens, só que você não percebeu que elas chegaram. Então, autoconsciência, autoobservação, você está ligado aos seus pensamentos. Isso é a coisa mais importante que você pode fazer por você mesmo. Então, quando você viu que, deu um pensamento de medo, alguma coisa, aquilo vai entrar numa espiral, você já troca essa imagem por uma positiva. Isso é PNL, né, Kel? A gente fez um curso de PNL do Sam Jolen, que foi maravilhoso, e ele ensina várias técnicas para você fazer isso. Você pode fazer simplesmente tirando aquilo da sua cabeça e colocando outra imagem, simples assim, qualquer pessoa pode fazer. Mas se você tiver dificuldade, às vezes vale a pena pesquisar esse curso do Sam Jolen, porque ele ensina muitas técnicas diferentes. E durante o curso, que no meu caso foi de uma semana, acho que no seu também, a gente vê as pessoas tendo evoluções incríveis com relação a fobias, enfim, várias coisas, vários problemas. Coloquei o nome dele aqui, porque realmente a gente super recomenda, foi maravilhoso, né? Transformador. Do Sam. Eu já até fiz uma live com ele aqui sobre PNL, tá no meu IGTV, tá? Não, eu amo PNL. Tudo na vida. Legal. Programação neurolinguística, para quem não sabe. Porque ele diz que a nossa cabeça é como um computador que você pode programar. Entendeu? Você pode. Aquela ancorazinha ali que eu faço, né? Para quem tem várias pessoas aqui que fazem Quinta Zen comigo, quando eu junto os 3 dedinhos, né? É de lá também isso, essa coisa da âncora mental. Você já fazia antes, né? Antes do curso. Sim, já fazia antes, porque eu já tinha feito outros cursos nessa linha, mas assim, isso é total da PNL, né? Essa coisa de ancorar na sua mente subconsciente aquela sensação que a gente está ali energizando, né? E também isso serve aqui na profecia celestina, ó, isso que a gente está falando. Sentiu que você voltou para o flow, né? Aconteceu uma coincidência mágica, se sentiu energizado de novo, apreciou o belo, enviou uma energia de amor, trocou uma energia de amor, né? Pode fazer também aqueles 3 dedinhos, ancorar aquilo. Que aí você estiver meio desenergizado, ó, boa dica, já volta rapidinho ancorando. Legal. Né? Voltou, juntou os 3 dedinhos, você já volta de novo para aquele flow, para aquela sensação. Ancorar, que a Kel diz, gente, é tipo fazer uma associação cerebral a uma emoção, de uma emoção com um momento. Então, por exemplo, os 3 dedinhos, assim, eu tô me sentindo muito bem, muito bem. Aí você faz os 3 dedinhos. Aí depois você se sente muito bem de novo. Aí você faz os 3 dedinhos, você fica ancorando essa emoção nesses 3 dedinhos. Da próxima vez que você precisar sentir aquilo, mas não tá conseguindo, você faz os 3 dedinhos, o seu cérebro já criou uma sinapse, um caminho, um atalho, que aquela emoção vem. Então é maravilhoso usar isso. Muito bem explicado. Até quando eu tô correndo, assim, tô lá correndo, tô fazendo spinning, sei lá, dançando, eu faço os 3 dedinhos. Quando eu sinto uma coisa boa, eu faço os 3 dedinhos. A Kel faz os 3 dedinhos até para conseguir vaga. Ela não sorte danada, ela já pensa assim, todo emprego tem uma vaga para mim. Ela dá umas sortes assim na porta. Não, mas aí sorte não, é ancorar e você entra no ela sempre entra com os 3 dedinhos e agora ela nem precisa mais, já tá ancorada. Então todo lugar que ela vai, ancore com ela. Total. Ela é prova que isso dá certo. Várias vezes minha mãe, aqui não vai ter vaga, aqui tá difícil. Eu faço 3 dedinhos, gente, na hora, mas é surreal. Eu falo, pode escolher, sai 1 e 2. Sai um aqui, outro ali. Eu falo, escolhe qual que você quer, essa ou aquela. Até brinco, né? Eu aprendi com você isso. Eu muito bom. Melhorando. Funciona, gente. Funciona, isso é científico. Bom, mas volta lá. Aí ele fala, se a gente fizer isso, tirar essas imagens negativas do medo de imediato, logo essas imagens negativas quase não ocorrerão mais. Você tem que praticar. Então, chegou o medo, você já tira. Pensamento negativo, já tira. Você não permite a sua mente pensar naquilo. E você automaticamente troca por uma imagem boa. Eu tenho uma imagem boa, que eu já fiz um atalho cerebral também, que é pensar num campo de lavanda. Isso para mim é uma coisa que eu sempre penso antes de dormir. Um campo de lavanda, ou um campo de girassol, quando eu quero variar, ou um campo de florezinhas amarelas, aquela pequenininha. Eu imagino que eu tô, sei lá, num lugar lá da Itália, na Toscana, que eu nunca fui, inclusive sou louca para ir. Eu fico sempre imaginando, isso eu já associei uma coisa muito boa, durmo rapidinho. Então, às vezes, você troca uma imagem negativa por uma coisa que te traga uma sensação de paz, uma coisa boa, porque aí você automaticamente eleva a sua frequência e você evita até as sintonias energéticas, você evita de sintonizar negativamente com entidades negativas que estão naquela mesma vibração baixa e tudo mais. Então, você pode trocar. Por exemplo, você pensou, e se me der um branco lá no palco? Alguma coisa assim, sei lá, relacionada a fracasso. Eu não vou passar na prova. Qualquer coisa assim, você troca por, vou arrasar naquele palco.
vou lembrar tudo, vai fluir, vou estar no flow, as pessoas vão amar, já visualiza as pessoas aplaudindo e depois te escrevendo que você foi o máximo. Ou então, assim, as pessoas te dando parabéns porque você passou naquela prova, você vê o professor te entregando, ou sei lá, aquela nota lá escrita, você arrasou, tirou 9, tirou 10. Você troca o pensamento negativo por um positivo, porque, acredite, o seu cérebro está criando a sua realidade. Então, você fazendo isso, você está prevendo aquilo que vai acontecer, você está co-criando aquilo que vai acontecer. Mas isso também é uma outra live, deixa eu terminar aqui. O medo é uma parte natural da vida e é um aliado quando nos ajuda a evitar perigo. Porque ele diz que às vezes são esses pensamentos negativos e é ruim, isso é ruim. Mas às vezes pode ser um alerta de perigo. Às vezes você pode estar tendo uma intuição. Então ele diz que quando você está centrado no flow, na luz e tudo mais, e você tem um pensamento negativo, para você analisar ele muito bem. Por exemplo, ele até dá um exemplo do caminhão, que você sonhou que ia ter um, sei lá, um acidente, uma batida de carro, alguma coisa de caminhão, e aí alguém te chama para viajar de caminhão. Aí você já fala, não, peraí, você pensou isso logo antes, e aí alguém te chamou, então você já não vai, entendeu? Então o medo, às vezes, ele ajuda a gente, não é pra gente só renegar ele, né? A gente, quando não está no centro, a maioria das vezes eles vêm para atazanar mesmo, mas às vezes ele pode estar te ajudando. Então, ele nesse mesmo capítulo da sétima visão, ele explica melhor. Eu só estou fazendo uma passagem aqui, porque não dá para entrar em todos os detalhes. Aí ele fala que esses pensamentos negativos, eles tiram a gente do presente, fazendo com que a gente fique no passado ou no futuro. E que isso é péssimo. Que o conselho da sétima visão é que a gente modifique os nossos pensamentos negativos, interrompendo essas imagens de medo e substituindo-as por outras. Mas pode ser importante reconhecer o medo em vez de simplesmente desprezá-lo ou negá-lo. Então é isso. Basicamente... é isso que vai essa dar. parte de reconhecer o medo é só porque às vezes é um sinal de assim, essa pessoa que me despertou medo, essa pessoa tem que diferenciar, né, da onde está vindo, se é um medo de uma paranoia sua, um trauma seu do passado e tal, ou se esse medo pode ser um indíciozinho, sim, de que aquele caminho ali não tá legal. Tipo esse exemplo que ela deu lá, a pessoa ia pegar uma carona com um caminhão, e ela tinha tido um sonho, né, não sei, negativo, ou um pensamento negativo, ela visualizou, né, Negativo e Ah, depois alguém convidou ela para fazer aquilo que estava isso, relacionado ao pensamento negativo. Aí é pra você, exato. entendeu? Aí é uma ajuda que você está tendo, Exatamente. Às vezes o né? medo, gente, como toda emoção, né? O medo ele tem uma função também. A gente não quer ter medo, mas o medo às vezes ele vai te dizer assim, opa, peraí, se eu não tiver medo aqui desse assaltante, ele que tá com todo indício, toda a cara, todo um contexto desse assaltante, né? Eu lembro que eu estava no carro e fiquei com vergonha de fechar a janela na cara dele, coitado. Fiquei assim, sem graça, boba, né? Isso aí tem anos, né, gente? Mas assim, tinha uns 20 anos. E aí você vai falar, Agora já aprendi bem essa lição. E aí foi lá e me assaltou, entendeu? Então, quer dizer, eu senti um medo, vi, tava na cara que ia ser um assalto, entendeu? Então, assim, você era carro, né? E você tem que, então, prestar atenção, porque o seu corpo dá esses pequenos sinais que podem dizer assim, eita, não vou ali não vou passar naquela rua, não vou deixar a janela aberta aqui, né? Então, exato. também o medo, ele tem a sua função de nos proteger, Ele fala né? que quanto mais você conseguir sentir energia, ou seja, quanto mais você estiver vibrando no alto, mais você vai ser capaz de distinguir entre esse medo, que é da sua cabeça, é paranoia, e os verdadeiros avisos de perigo. No início, você pode até não confiar muito nessas informações que você recebe, mas aí você tem que pedir informações mais precisas, e praticando isso ouvindo mais. Aí você também pode verificar de que modo o seu medo está associado a um drama de controle, mas não vai dar tempo da gente entrar nisso. Mas a gente cria um Vamos monte falar de rapidinho do sonho. esquemas mentais, né, que a gente tem que observar. Vamos falar dos sonhos, que inclusive os sonhos Vamos são falar. um reflexo de muita coisa que está acontecendo na nossa cabeça, né, que a gente também não consegue entender direito. Que tem a ver com isso. Da mesma forma que o medo, né? Por isso que é importante essa coisa de perceber como é que está a sua energia, estar consciente, estar praticando a presença no aqui e agora, estar ligada nessa corrente universal para você poder avaliar se aquele sentimento ele está vindo de que lugar, né? Se está vindo de um lugar de desconexão, quando eu estou desenergizado, ou se eu estou conectada, energizada e estou tendo aquele sentimento, então ele está me ajudando, né, a me guiar também, seja o medo, seja o sonho, porque o sonho também. O sonho, às vezes, ele é simplesmente a sua mente processando uma sensação. Então, por exemplo, você teve um pesadelo, você estava morrendo de medo, não sei o quê, e você sonhou com aquele tal assalto, sonhou com aquele medo que você estava, de tal coisa. Como você vai saber se aquilo, da mesma forma que é acordado, se aquilo foi um aviso, pode ter sido até profético, ou se é simplesmente você elaborando esse medo, essa angústia, né?
Então, é muito importante a gente prestar atenção nos nossos sonhos, assim como os sinais que a gente vai prestar atenção agora com essa percepção celestina aí da vida, né? Para saber se esse sinal é porque você forçou aquele sinal, porque você quer seguir aquele caminho, ou se ele está vindo mesmo do flow, da corrente universal. O sonho é a mesma coisa. Muitas vezes você tem que fazer uma comparação com o que está acontecendo na sua vida, né? Então, assim, às vezes o sonho ele pode ser só repetitivo, meio que uma coisa que você fez, que você estava pensando durante o dia e tal, e você vai lá e sonha, é como se você estivesse continuando aquele raciocínio, tá? Isso é um sonho básico. Outro é aquele sonho que é a realização de um desejo. E às vezes é só um desejo, mas ele pode estar te lembrando daquele desejo. E eu esqueci que eu preciso voltar a dançar, que eu estava sem dançar, e sonho lá eu dançando, tararã, né? Tem um caminho ali para mim, aí rolou a live, rolou não sei o que lá, né? Por aí vai. Então é um indício ali de assim, eu estou deixando aquele desejo de lado. O que eu estou fazendo para realizar essa paixão, esse desejo, né? Uhum. E o outro pode ser realmente um aviso, né? Muita gente tem sonho, eu tenho muitos sonhos, até tenho um bloquinho de sonhos que aconteceram com detalhes, desde a adolescência eu tenho isso, mas todo mundo pode desenvolver, ter sonhos premonitórios. E isso, a cada vez que a sua mente subconsciente vê que você está valorizando os sonhos, as mensagens, os conteúdos que podem vir através dele, ela passa cada vez mais a te trazer sonhos significativos. Assim como a gente estava falando aqui, se você está desperto, prestando atenção e ficar ligado com a sua vibração elevada no seu dia a dia, com a sua questão atual em mente, a coisa que você quer que seja clareada, a questão, a área da sua vida que você quer ser, né, direcionado de alguma forma. Então, assim, da mesma forma, você pode colocar uma intenção no seu sonho. Igual você vai manter a sua questão em mente, ficar aberto para os sinais e prestar atenção nas coincidências, no seu sonho também. Você pode pedir a mesma coisa, né? Para aquilo ser esclarecido, para você ter mensagens, para você ter sonhos significativos. Aí E anotar. colocar um bloquinho do lado, Uhum. com uma canetinha, nem que você anote tópicos ou grave um áudio, quem acorda muito sonâmbulo ou acorda com muita pressa, grava um áudio com um resumo ou apenas uma sensação, né? É muito importante prestar atenção na sensação que aquele sonho te trouxe. E o significado que aquele sonho te trouxe tem a ver com a sensação, Boa. tá? Hoje eu avaliei, Então, nesse assim, capítulo eu avaliei um sonho muito estranho que eu tive essa noite também, depois a gente conversa. Só assim, Bom, sonhos, esse tema sonhos é o mundo, né, gente? Ainda uma mais outra para o live. psicólogo, É, obviamente, que eu falei superficialmente aqui, mas é uma dica de que você também pode ter mensagens, sinais e respostas para a sua pergunta, para voltar para o flow, para a sua vida, para o seu propósito, né? Para a realização aí dos seus sonhos através dos sonhos. exato. E pelas palavras do autor, resumindo isso aí que você falou, que eu anotei aqui no meu resuminho, pequenininho, Uhum. ele fala assim: os sonhos é a vida vivida interiormente, ou seja, dentro da gente, sem restrições de tempo, espaço e dimensões. Olha que importante isso, gente. Porque às vezes não dá importância, acho que é coisa sem nexo. Mas o sonho é a vida vivida interiormente, ou seja, o que está acontecendo dentro da gente, sem as restrições do espaço, tempo e dimensões. Ou seja, é super importante para a gente se conhecer, para a gente entender o que está virando a nossa vida, o que a gente mesmo está virando. Né? Então vamos prestar atenção nos sonhos. A Kel sempre teve sonhos premonitórios, a Cila escreveu aqui também que ela tem. Anota, a Kel sempre anotou também. Eu confesso que eu não tenho esse hábito, eu já tentei, mas eu começo, aí eu paro, porque, enfim, cada um tem uma relação com os seus sonhos, mas quanto mais você começa a dar atenção para eles, mais eles começam a se comunicar com você. Aí ele O fala Márcio que falou ali, é um veículo de comunicação com Deus. E é bem isso, né, gente? E é muito importante isso aí que a gente está falando do bloquinho, só rapidinho, porque, assim, realmente, a nossa mente, quando ela vê que você está dando valor, ela te traz com mais recorrência. Igual você mantendo a questão em mente, ela vai trazer mais coincidências. No sonho é a mesma coisa. Então, exatamente. mesmo quem fala, um sonho, eu não lembro, lembra sim, só que fica 5 minutinhos parado, sem se mexer, quando você acordar. E presta atenção, o que eu sonhei? E antes de dormir também, coloca uma intenção. Quero uma mensagem sobre tal coisa, tá? Essa é a Exato. dica rápida Ele que eu diz queria que deixar. tem uma mensagem para a gente analisar profundamente. É muito legal o que a Kel falou de você perceber a emoção. Porque, por exemplo, o meu sonho de hoje não eram os fatos que eram parecidos com a minha vida, mas o que eu estava sentindo. Então, isso foi uma dica maravilhosa. E o sonho tem o propósito de intuir o nosso caminho e passar uma mensagem sobre algo que não percebemos. Então, às vezes, a gente está meio dormindo, está muito inconsciente sobre a gente mesmo, o nosso inconsciente vai lá e manda uma mensagem super
clara pra gente, ou às vezes meio enigmática. Eu lembro até que em terapia, a minha analista, Ana Cláudia querida, ela falou: ah, que bom que isso pode aparecer em sonho. Porque quando a gente não está estruturado emocionalmente, a gente não consegue nem sonhar com algumas coisas. E aí eu comecei a entrar num processo de análise muito profundo e algumas coisas começaram a aparecer, os meus maiores medos começaram a aparecer. Ela falou: que bom que isso está aparecendo em sonho, porque significa que você está se estruturando emocionalmente e dá para aguentar já isso. Antes não dava para aguentar, então ficava tudo mergulhado no meu inconsciente e eu ficava só tendo fobia, pânico, não sei o que, só umas sensações de nervoso, umas coisas horríveis. E aí eu pude trazer para a superfície, encarar aquilo, digerir aquilo, processar aquilo e começar a me curar. Né? Que também dá uma outra live para falar disso, mas já falei em alguns vídeos no meu canal do YouTube, enfim. E aí... o primeiro é um processamento, né? Um primeiro processo de processamento emocional. E depois, se você ainda trouxer a consciência e mantiver aquilo, aí você se Exatamente. apropria Então, mais, né, para a daquele gente conteúdo. finalizar, já que a gente falou bastante da pergunta certa, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, que é assim, a Gisele Alves Imprensa. Ela falou: como deve ser feita essa pergunta certa? Amo o conteúdo de vocês, gratidão. Eu acho que a Que gente podia bom. finalizar, porque, inclusive, não por acaso, tá Sim. aqui, ó, no meu resuminho, foi a única coisa que foi Tá dito. ótimo. Ele diz Sim. como fazer essa pergunta certa. Por exemplo, todo mundo tem problemas, né? A gente sempre está com algum conflito, alguma coisa para resolver, ou então, você não está encontrando o seu propósito, enfim, seja qual for o seu problema, amoroso, familiar, qualquer coisa, ele fala assim: pergunte para você mesma o que está causando problemas para você nesse momento. Seja específico. Então, diz lá: é onde eu moro, é meu trabalho, é tal pessoa, não sei o quê, entendeu? Aí ele fala: faça uma pergunta que lhe ajude a lidar com o seu problema. Ou seja, alguma coisa que você queira saber. Eu devo me mudar, devo me separar, devo trocar de emprego? Faz uma pergunta, seja específico. E aí, fique atento às mensagens ou aos sinais imediatos. Que podem ser um Exato. devaneio, pode ser um pensamento que te vê a cabeça, nunca desesperado, Pode sempre. ser um sonho. Pode ser um sonho, exatamente, pode ser uma coincidência, uma pessoa que vai aparecer. Então, é mais ou menos assim que você faz a pergunta certa, tá? Quem chegou agora perdeu, porque a gente falou isso. Super importante essa dica de fazer a pergunta certa e não focar tanto só na resposta, né? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? O mais importante é você conseguir fazer a pergunta certa, porque o universo, gente, sempre responde. O universo você pode interpretar como Deus, você pode interpretar como seu Deus interior. Essa verdade, ela tá ao nosso alcance. A gente só tem que se conectar com ela, tá? Então não se esqueçam disso. Essa sétima visão é muito linda. Esse livro vale muito a pena. Ele traz muitas inspirações, muitas dicas práticas para a gente ter a vida que a gente sempre quis ter. Agradeço muito a presença de todos vocês. Vamos finalizando por aqui, que já estamos com 1h20 de live. Kelzinha, dá seu tchau aí. Só isso, gente. Vamos nos manter ligados aí nessa corrente universal, nos manter em estado mental de flow, abertos às coincidências, aos sinais, receptivos, prestando atenção nos nossos sonhos, que essa é a maneira da gente chegar cada vez mais perto do nosso propósito, da nossa realização, nos sentirmos bem, energizados a cada dia, alegres, né? E irmos evoluindo, irmos crescendo. Então, vamos ficar aqui nessa vibração, ó, celestina, vamos nos manter vibrando alto, tá? Eu Beijo quero, grande eu para todo posso mundo. e eu consigo. Eu Aqui quero, eu eu posso digo isso. Quero, eu posso, consigo. eu consigo. Essa âncora é Isso maravilhosa. aí. Que bom que Dá Obrigada pelos ponto. recadinhos. Eu perguntei se o pessoal gostou. Tá todo mundo aqui chovendo de fofuras e gratidões e florzinhas, coraçõezinhos. Que bom. Vamos dormir com essa Que energia bom. positiva. Um ótimo fim de semana para todo mundo. A live vai ficar salva para quem perdeu ou para quem quiser rever alguma parte. E sábado que vem estamos de volta, tá? E prestem atenção nos sonhos, hein? Boa noite, bons sonhos. Fiquem ligados nos sinais, coloca o bloquinho ou o áudio lá, ó, preparado quando você acordar. Nos sonhos, na pergunta certa, na sincronicidade, isso tudo, hein, gente? Aberto aos sinais. Tchau, gente. Tchau, Kelzinha. Beijos. Tchau, beijo.